Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 101. A Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então você observa como o espiritismo, na condição de ciência, de filosofia, né? Ciência, filosofia e religião. Tem tanta coisa na cabeça. O espiritismo, na condição de ciência, ele é a única ciência em meio a todas as ciências que existem no mundo que nos consola com relação a todos esses fatores. Desigualdade evolutiva, desigualdade de raça, de crença, desigualdade de cor, desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdade, psíquica. Enfim, desigualdade patológica, desigualdade biológica. Tudo. O Espiritismo é a única ciência que nos esclarece a respeito de tudo isso e muito mais, que nós já começamos a adentrar agora no livro, na Gênese. Mas nós temos que entender que é indispensável o estudo na íntegra de todas as outras ciências, para que possamos fazer uma comparação. Por que todas as ciências, menos o Espiritismo, por que todas as ciências elas cometeram erros e cometem erros até o ano de 2023? Entenda bem, com todo respeito. Todas as ciências são ótimas. Todas. Mas o que nós queremos dizer, por que todas cometeram erro e cometem? Enquanto o Espiritismo, na condição de ciência, nunca cometeu, não comete e nunca cometerá. Por quê que o Espiritismo nunca cometeu erros na condição de ciência? E todas as ciências, lado a lado a ele, cometeram, cometem e cometerão. Por quê? Porque o Espiritismo, ele é nada mais, nada menos do que leis de Deus, leis imutáveis. Significa os desígnios de Deus. Então, o Espiritismo, ele nos traz tudo que as ciências aqui na Terra conhecem e muito mais que elas desconhecem e que nós desconhecemos, que só passamos a conhecer a partir do momento que nós o estudamos assim na íntegra. Mas por que as outras ciências erraram tanto e erram? Porque são leis
do homem, leis mutáveis. Não são leis imutáveis como as leis de Deus contidas no Espiritismo. Essas ciências, elas nunca quiseram admitir a imortalidade da alma. Essas ciências, elas nunca quiseram admitir o perispírito, o espírito, a lei de causa e efeito, de ação e reação, a comunicabilidade com o mundo espiritual, a pluralidade das existências. Essas ciências nunca quiseram aceitar a desigualdade evolutiva. Eles nunca quiseram aceitar a reencarnação, a desencarnação. Acho que nós já dissemos isso, né? Eles nunca quiseram aceitar isso. Eles nunca quiseram aceitar, aí já é fato. O fato da alma que hoje vive, que depois que desencarna, e que na erraticidade retorna um outro corpo físico no útero de uma mulher. Eles sempre acreditaram na ressurreição. O que é a ressurreição? O retorno àquele mesmo corpo. Por exemplo, eu morro hoje. Tudo bem, morri hoje. O perispírito e o espírito, eles se desprendem todo do corpo, só que eles não têm conhecimento de perispírito e espírito. Mas eu estou explicando dessa forma. Porque fica mais fácil as pessoas entenderem. Então, o perispírito e o espírito se desprendem do corpo, mas aí depois de algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos, daqui a alguns milênios, eu retorno novamente a esse corpo físico. É o que eles esperam no juízo final. Quando Jesus retornar, acho que é Jesus mesmo, né? Que retornará à Terra, porque eles creem que Deus é Jesus e Jesus é Deus, né? Mas vamos deixar assim, né? Então, no entanto, as próprias orações, não estou fugindo do assunto, não. No entanto, algumas orações diz assim, Ave Maria, como é que é? Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Maria, Mãe de Deus. Como assim? Maria não é mãe de Jesus? Não seria Santa Maria, Mãe de Jesus? E outra, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto que nasceu do vosso ventre, Jesus. Porque quem nasceu do ventre de Maria? Não foi Jesus? Não foi Deus. Então eles creem que no juízo final, Deus, ou Jesus, né, como eles classificam, como eles entendem, virá e ressuscitará em corpo e alma, alma e corpo, todos aqueles que 2000 anos mais ou menos, os teus corpos já foram desintegrados. Aí eles dizem assim, mas para Deus tudo é possível. Tá bom. Só que se Deus e se Jesus de fato, porque isso é fato. Por que é fato? Porque a ciência já comprovou que isso é impossível. Mas não se compara a ciência com Deus. Não, mas
mediante os estudos científicos da ciência, é preciso ser respeitado, porque não só a ciência aqui da Terra já estudou essa impossibilidade, como também a ciência espírita já nos esclareceu através dos bons espíritos que isso é impossível, até porque se Deus e se Jesus um dia ressuscitar um corpo que já se desintegrou, ou um corpo que o espírito acabou-se de deixá-lo, ele deixa de ser Deus, ele deixa de ser Jesus, porque ele mesmo estará de acordo com aquela situação, indo em contradição com as tuas próprias leis. Ah, mas e Lázaro? Nós vamos chegar lá em Lázaro, viu, gente? Nós vamos chegar em Lázaro, nós vamos chegar na filha de Naim. Aguarda. Nós vamos comentar isso agora não, porque senão seria passar o carro na frente do boi, né? Então, mas o Espiritismo nos explica, ó, por que está na Terra, por que temporariamente, né? Porque sofre temporariamente, porque sofre temporariamente o indivíduo, porque as deficiências, cego, mudo, surdo, porque o câncer, enfim, porque o mal de Parkinson, de Alzheimer, porque a síndrome de Down, e por aí em diante, daí em diante vai. Porque uns nascem pobres financeiramente, outros, né, muito ricos financeiramente, porque uns sem cultura, porque outros com muita cultura, porque nascem aquelas pessoas lá na África, naquela mendigança. Por quê? Porque uma família tem lá 10, 15, 20 filhos, sendo que eles não possuem condições de ter nenhum. Mas será que isso está na nossa alçada interferir? É lógico que, por isso que existe as ciências, principalmente a parte social, justamente para orientar, auto-evangelizando a humanidade. Você entendeu? Porque existe forma de você auxiliar os espíritos que se encontram na erraticidade num período até que eles possam vir a se reencarnar, assim, esparsamente, através de toda a família. Isso é complicado que eu toquei agora. Agora, você há de convir comigo que a ciência social, porque a parte social é uma ciência que estuda tudo, estuda a humanidade, comportamento, as etnias, enfim, né? A parte econômica do país, do mundo, tá tudo interligado. Agora você há de convir comigo, né, que a área social em alguns países no mundo, ela se encontra com as mãos atadas. Às vezes os profissionais, eles até que têm em mente projetos gloriosos, mas eles nada podem fazer porque aquele sistema ele encontra-se preso em determinados ministérios, e que esses ministérios, não só por não enxergar, mas por não sustentar essa ciência, que é o social, e a parte econômica dentro do social, esses profissionais não podem fazer nada além do que eles fazem, porque
ele se vê assim preso a algumas cláusulas e que se eles fogem daquelas cláusulas, eles podem ser até punidos, eles podem até perder o diploma que eles possuem, ou até penalizados, né? Então, a situação não é difícil, mas o Espiritismo explica tudo isso. O Espiritismo explica tudo isso. Enquanto as outras ciências, nenhuma explica, né? Nenhuma ciência explica. Então, porque está na Terra, né? Porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Então, a doutrina dos espíritos, o espiritismo, ela nos conecta à justiça de Deus em todas as partes. Nós conseguimos ver o espírita, verdadeiramente espírita, ele consegue ver a justiça de Deus agindo em todas as partes. Se você depara com um cego, mudo, surdo, a justiça de Deus está agindo ali. Se você depara com a criança recém-nata com câncer, eu uso esses termos para você entender, com todo respeito. Você vê a justiça divina agindo ali. Se você depara com regiões de precariedade, como algumas regiões na África, você vê a justiça de Deus ali. Se você depara com cenas de catástrofes como tsunami, né? Terremoto que mata não sei quantas mil pessoas de uma vez, você vê a justiça de Deus agindo ali. Se você depara-se com catástrofes provocadas pelo homem, como nos Estados Unidos, as torres gêmeas do World Trade Center, você consegue enxergar ali a justiça de Deus agindo através dos resgates coletivos, da lei de causa e de efeito, de ação e reação, que, na verdade, se você realmente for um verdadeiro cristão, você consegue, em vez de maldizer Deus, você ainda mesmo assim agradece a Deus a oportunidade que aqueles seres tiveram, estão tendo de passar por aquele processo, porque só passando por aqueles resgates e só passando pelos resgates e pelas provas com resignação e com aceitação aqui na Terra é que nós conseguimos nos lapidar. Então não existe perfeição sem aceitação, resignação e paciência, e sem prova e sem expiação. Não existe perfeição sem isso aí. Não existe perfeição sem dor, lágrimas e sofrimento. Só que nós temos que entender que o verdadeiro cristão, ele não enxerga dor, lágrimas e sofrimento em meio a todas essas situações. Ele enxerga em meio a todas essas situações a justiça de Deus agindo. De que forma? Nos dando oportunidade de hoje sermos melhor. Hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E como a justiça de Deus nos dá essa oportunidade?
através das reencarnações. Não se evolui se não for através das reencarnações. Porque só através das reencarnações é que a alma, que em determinadas situações, na condição de espírito, ele consegue se arrepender, ele consegue pedir perdão a si próprio e também, através das reencarnações, ele consegue reparar o erro que cometeu. Livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Código Penal das Vidas Futuras, capítulo 7º. Leia esse capítulo, gente. Esse capítulo não é brincadeira. Eu digo isso com todo respeito. Se todos os magistrados na Terra estudasse esse capítulo, pode ter certeza de que o comportamento dos magistrados seria outro. Mas nós não vamos adentrar a essa questão, porque não condiz com a leitura aqui. Mas então, e ver por toda parte a justiça de Deus. Você entendeu? Então, não é triste a gente saber que uma mãe grávida dentro de seu automóvel, numa determinada rodovia, avenida em São Paulo, Rio de Janeiro, não sei, enquanto os bandidos estavam, meliantes, com todo respeito a eles, enquanto eles estavam numa guerra lá no morro, uma bala veio de lá e tchum, na barriga da mamãe e matou a criança. Deus é injusto! Deus é injusto! A criança foi morta injustamente. Onde estava Deus que não protegeu essa criança? Um anjinho. Anjinho. Coloca o dedo na boquinha do bichinho pra você ver, em vidas passadas. Ele ia arrancar o teu dedo numa bocanhada. Com todo respeito, né? Então, é um resgate. É um resgate. Ele está tendo a oportunidade. Ali, a justiça de Deus está se fazendo presente. Você entendeu? Ele está se libertando, ele está quitando débitos de vidas passadas ali. Nós temos que pensar que esse Deus que nós estamos discutindo agora, ele não é o Deus morfológico, ele não é o Deus de Dante, ele não é o Deus satânico, é o Deus da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas, né? Antropomórfico, nossa, esqueci até o nome dessa frase agora. Então, o ser, né, ele vê por toda parte a justiça de Deus. E, além do mais, o espírita verdadeiro, o verdadeiro, ele sabe que a alma progride incessantemente. Então, existe o progresso da alma incessantemente. Desde que, é preciso explicar isso, desde que a pessoa passe por todas as situações aqui na Terra com resignação e aceitação, humildade e paciência. Que eu confesso aqui, eu tenho uma grande dificuldade para aceitar certas coisas. É lógico que eu não vou dizer quais, porque faz parte da minha evolução. Então eu tenho trabalhado, mas eu me conformo por causa da eternidade. Mas eu tenho uma grande dificuldade comigo em aceitar
muitas coisas. Ora, gente, não é porque eu estou aqui com esse trabalho maravilhoso, autorizado, permitido por seres elevados, pelo professor, por Bezerra de Menezes, que eu sou lá coisa que presta. Não. Eu sou aquele que mais aprendo aqui. Até eu já disse várias vezes, se ninguém assistisse esses vídeos, tanto na Terra quanto nas regiões umbralinas, eu mesmo assim me daria por satisfeito, porque eu é que estou tendo a oportunidade de me resignar. Eu estou tendo a oportunidade de perseverar no bem, de abdicar de muitas coisas, porque a minha vida é de domingo a domingo nesse compromisso. Persistência, perseverança, e eu sou perseverante. Isso não é autobiografia nem elogios. Então eu sou aquele que mais beneficiado se encontra em meio a essa situação toda, sabe? Então, nós vamos para o próximo vídeo, porque nós vamos gravar mais, porque a noite é uma criança para nós, né?